Não, e eu acho assim, eu anotei aqui 3 palavrinhas, tá? Que eu acho bem importante, assim. Hoje em dia, né? Eu fui há um tempo atrás, quando eu não tinha ainda uma sobrinha que era nutricionista, eu fui com a Stephanie, né? A Stephanie, tu sabe, ela, como muitos já sabem, ela é vegetariana, minha filha, e nós fomos exatamente para ver sobre essa questão da alimentação dela, da falta da carne no organismo, o que aquilo podia estar provocando. E o que me chamou muita atenção, ainda bem que eu faço biodança, porque a nutricionista, eu já te contei essa história, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso assim, ó. A nutricionista, ela olhava para a Stephanie e dizia assim: como que tu é vegetariana? Como assim? Mas tu precisa comer carne, tu tem que comer carne. E aí por ali ela foi. Daqui a pouquinho ela olhou para mim e ela dizia assim: ó, olha só, olha tua mãe, pergunta pra pessoa que é gorda, assim, que nem a tua mãe, se é fácil arrumar o cadarço, né, o calçado. E depois não me vem dizer que gordo tem o rosto bonito e que gordo é feliz. E ela falava, né, mãezinha? E eu olhei assim, eu pensei assim, olha, eu não sei te responder, mas eu acho que tu precisa fazer biodança para ser feliz como eu. Então, sabe, uma das coisas que eu vejo, assim, e ainda bem que tudo isso está mudando, né, Débora, é essa questão da empatia. Eu acho que é muito importante quando o profissional, seja ele qual for, se coloca no lugar daquela pessoa que está sentada na tua frente. Porque quando tu vai procurar ajuda, né, quando a gente chega ali, é muito importante tu olhar para aquela pessoa e ter empatia e essa afetividade aflorar, porque é muito, muito, muito chato tu chegar num local, num médico, num profissional, seja ele qual for, e as pessoas ficarem apontando os teus defeitos e as coisas que, se tu tá ali, é por isso mesmo, né? Então, o que eu sinto, assim, hoje, que ainda bem que a gente está tendo, assim, profissionais afetivos. E também, tanto os profissionais como os pacientes, né? Eu sempre digo para as meninas que fazem biodança que o caminho de tudo na nossa vida é o amor e a empatia. Quando tu te coloca no lugar do outro, tu começa a entender o que o outro está passando, né? O que realmente... Aquela pergunta que diz assim, mas o que eu... Se eu fizer alguma coisa, como é que eu vou saber quando eu fiz alguma coisa que ofendeu ou magoou o outro? É através da empatia, te coloca no lugar do outro. E o bom profissional, ele sempre se coloca no lugar do paciente, né? Porque é muito fácil tu sentar atrás de uma escrivaninha, né, Débora, de uma mesa, e dizer não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, porque são esses profissionais que nós estamos acostumados. Não estou desqualificando nenhum, né? Nada disso. Dentro de todas as áreas a gente sabe muito bem que tem os que são mais tradicionais, que seguem mais uma outra linha, mas também temos os que estão mais atualizados e que já são mais informados, porque isso tudo também vai mudando, né? Que bom que temos uma outra nutricionista agora. A Esther, é verdade, minha filha. Ainda bem que a gente tem uma nutricionista que não fica de gordo o tempo todo, né? Porque eu também sinto assim, Débora, eu no caso, eu também tenho uma estrutura um pouquinho diferente, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma altura menor, eu sou baixinha, a minha família toda também tem uma estrutura bem semelhante a mim, então a gente tem uma tendência de ser mais fortinho e engordar também com mais facilidade. Então, eu nunca vou ter um corpinho de uma Gisele Bündchen, por exemplo, né? Nem as pernas da Cláudia Raia, apesar de ser Cláudia, mas então isso também conforta, porque daí a gente diz, não, então tá, o que eu preciso é ter uma alimentação equilibrada, que eu traga uma boa qualidade de vida para mim, mesmo que eu não vá ter o corpo lá da modelo, né? Isso é bem legal. Sim. Quando as pessoas me falam, né, o principal, que chegam e falam para mim, mas eu gosto de pão, já sei, tô errada. E eu falo, não, casualmente, eu amo pão. Mas por quê? Né? E eu explico o porquê. Porque quando eu era criança, a minha avó reunia os netos, né?
e fazia um pão caseiro. Então a gente comia todos os primos, né? Um pão caseiro, do lado do fogão a lenha. Então, às vezes, assim, é um alimento que tu come, que nem o paciente traz pra mim, que é um alimento que ele gosta, o churrasco, né? Ah, tu não pode mais comer churrasco. Tá, mas o que aquilo traz pra ele? Muitas vezes nem a gente repara, mas, é verdade, eu amo tanto, porque desde criança meu pai sempre fazia nos finais de semana. Então, por isso, né, que eu sempre prezo isso, entender e não cortar, modificar. Eu amo chocolate, sou chocolatra. Não pode ser o meio amargo? Ah, não pode, eu odeio. Tá, então agora tu vai, vamos fazer assim, ó, vamos equilibrar então. Tu come todos os dias? Sim. Tu vai comer um dia sim, um dia não. Tu vai derreter ele na boca, o prazer demorar mais a passar e tu sentir mais aquele chocolate. Ah, tá, então tá. Deu, pronto, não precisa cortar aquilo, sabe?